Fala galera, e aí, tudo bem? Eu quero, através desse vídeo, falar com você sobre a importância de sermos testemunhas do Senhor. Afinal de contas, Deus nos chama para defender ou para proclamar o Evangelho. Quero pensar com você um pouco sobre isso, e aí fica comigo durante esses próximos minutos, e aí já quero, para não esquecer, deixa seu like, faz aí a sua inscrição no canal, para você continuar recebendo o nosso conteúdo, e vamos pensar junto, vamos refletir junto sobre isso. Nós somos zelosos por muitas coisas, com muitas coisas. A gente sempre procura defender aquilo que é nosso, né? E hoje em dia parece que está todo mundo querendo defender o seu ponto de vista. A gente não consegue mais, né? A gente não é capaz nem de ouvir ninguém. E quando a gente fala sobre Deus, isso toma uma proporção muito maior, né? Porque a gente sempre foi criado no ambiente religioso. Nós somos formados, a religiosidade faz parte do nosso ser, enquanto ser humano, né? Todo ser humano ele tem essa característica da religiosidade. Então, quando você ofende alguma área da sua religiosidade, alguma maneira, algum ponto onde você foi criado, onde você aprendeu dessa forma, para a gente é muito difícil, né? Nós somos formados, né? Temos lembranças, temos características, temos traumas e memórias da nossa família, do lugar onde nós moramos, do meio onde fomos criados, da igreja que frequentamos ou da religião que você frequentou. Então, lidar com a religiosidade é muito difícil. E aí, quando você fala sobre cristão, sobre aquilo que você aprendeu na EBD, sobre aquilo que você aprendeu dos seus pais, isso tem um valor espiritual, tem um valor pessoal, tem um valor sentimental também, quando a gente está pensando tudo isso, né? E aí a gente acaba, às vezes, confundindo a nossa posição. Ao invés de testemunha, a gente começa a ser advogado. Ao invés de falar, de proclamar aquilo que a gente viveu, a gente começa a defender aquilo que a gente aprendeu. Eu não estou falando que não é importante você saber defender a sua fé. Não estou falando isso. Não estou falando que não é importante você não saber a razão do porquê você acredita, né? Crer é também pensar, né? Acreditar, ter fé, é também ter lógica diante de tudo que você acredita e pensa e fala. Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que às vezes a gente quer se colocar num posicionamento de alguém que é capaz de defender Deus. Nós não somos capazes de defender Deus. Deus não precisa de ninguém que o defenda. A sua fé precisa de alguém que defenda. Você precisa de alguém que seja capaz de defender a sua fé e, na verdade, essa pessoa tem que ser você mesmo. Você precisa ser capaz de defender aquilo que você acredita, mas não em quem você acredita. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Pedro está falando assim, olha, é importante você saber defender a sua fé, mas o que eu quero te dizer é impossível você ser capaz de defender Deus. Nós não somos capazes de defender aquele que governa, sustenta e guia toda a história. A igreja foi perseguida em vários momentos da história e Deus sempre esteve no governo de tudo. A Bíblia foi perseguida em vários momentos da história e Deus sempre esteve no governo de tudo. Será que eu serei o guerreiro paladino que vai lutar e vai vencer as batalhas por Deus? Não, irmão. Não, Deus é muito maior do que aqueles que podem se opor a Ele. Quando a gente tenta se posicionar a defender Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode cair no erro do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos não por vontade própria, porque ele acreditava estar defendendo a vontade de Deus. Nós somos presunçosos demais em acharmos que somos capazes de defender Deus. Deus não te chama para ser advogado dele. Deus te chama para ser testemunha. Porque testemunha fala sobre o que viu. O advogado fala sobre o que contaram para ele.
A testemunha fala sobre aquilo que viveu, sobre aquilo que presenciou. O advogado fala sobre aquilo que alguém contou para ele, ensinou a ele, e aí ele precisa defender aquilo. Deus nos chama para sermos testemunhas. A palavra de Deus em Atos capítulo 1, verso 8 fala: contudo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhar, falar de Deus, não defender a Deus. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos chama, irmãos, para falarmos sobre aquilo que nós vivemos, não sobre aquilo que nos contaram. Porque quando nós queremos muito defender a Deus, é porque às vezes nos falta experiência sobre aquilo que a gente realmente viveu. Esse é o tempo de defendermos a nossa fé dentro do nosso coração, é isso que eu estou te falando. Mas defender a Deus é impossível. Ele é capaz de se defender sozinho. E muito pelo contrário, nós precisamos que Ele nos defenda. Nós precisamos que Ele cuide de nós. Por isso, seja testemunha. Anuncie o Evangelho. Anuncie com amor as boas novas que alcançaram o seu coração. Fazendo isso, nós traremos esperança, não ódio. Quando a gente tenta defender Deus, às vezes a gente gera ódio no nosso próprio coração e no coração de alguém. A igreja tem perdido a sua função como testemunha, mas essa é a nossa vocação. Por isso que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te convidar, seja uma testemunha de Jesus, seja uma cópia de Jesus, seja um verdadeiro cristão, para que nesse tempo o amor cresça e o ódio diminua.